A intenção é falar os detalhes do FUE, Follicular Unit Extraction, um tipo de técnica de transplante capilar, e a gente vai destrinchar toda a técnica em todas as suas etapas. E no final, se tiver tempo, espero que sim, eu fico aqui respondendo perguntas até o Instagram cortar a gente. Realmente essa live, o Instagram libera em mais ou menos 1 hora, então eu vou tentar correr aqui com o conteúdo que eu preparei para hoje, para dar tempo da gente trocar bastante conversa ainda depois, no final, bastante perguntas e respostas. Então vamos lá. Primeiro passo de qualquer tratamento médico precisa ser o diagnóstico. O paciente que chega aqui para mim com queixa de calvície, tudo bem que é um diagnóstico relativamente fácil dele ver em casa, né? Está evidente no espelho, mas existem algumas nuances nesse diagnóstico. O primeiro passo é para confirmar, ver o tipo de calvície desse paciente. Tá? Existem vários tipos de alopécia. A alopécia mais clássica, que a gente está acostumado a ver, o que a maioria das pessoas tem na rua, o que traz a maioria dos pacientes aqui no consultório, é a alopécia androgenética. A alopécia é o nome técnico para calvície, andro vem de masculino pela questão hormonal e genética da questão hereditária. Tá? Então, a alopécia androgenética nada mais é do que a tal da calvície familiar. Eu preciso checar para ver se esse é realmente o diagnóstico e também para checar ver se não tem outros diagnósticos associados que podem também gerar calvície ou então atrapalhar ou até contraindicar o transplante capilar. Tá? Isso é extremamente importante e é uma das causas de insucesso do tratamento. Tá? Pacientes que têm algum diagnóstico que precisam ser tratados antes da cirurgia ou então diagnósticos simplesmente contraindicam a cirurgia, então a gente precisa excluir. Tá? Isso é feito no consultório. Aqui a gente faz um exame que a gente chama de dermatoscopia. Eu tenho aqui, vou mostrar para vocês aqui um microscópio digital que eu vejo o couro cabeludo com até, 60, 200 vezes, se for necessário, de aumento, para ver se existe algum outro diagnóstico que possa interferir. Uma vez luz verde acesa, a gente segue com o tratamento. Após o diagnóstico, o paciente focado na cirurgia, nenhuma contraindicação, a gente segue para o planejamento. Tá? O planejamento é uma das etapas mais importantes dessa cirurgia. Tá? Não só da FUE, mas qualquer cirurgia de restauração capilar. Tá? Dentro desse planejamento, o primeiro passo é fazer um alinhamento de expectativas do paciente, com o paciente. Eu não tenho o poder, na verdade eu não, né? A técnica não permite ainda, a gente não chegou nesse nível de fazer o que a gente bem entende com o cabelo e na restauração capilar. A gente tem uma cadeia, a gente tem um limitador, uma jaula que se chama área doadora. Tá? Eu só posso usar a área doadora do próprio paciente. Se eu pegar de outras pessoas é igual a 100% de rejeição, então não dá. Eu só posso usar uma área doadora que eu tenho certeza que não tem a genética da calvície. Eu não posso gerar nenhuma sequela nessa área doadora. Tá? Então eu tenho um teto máximo de raízes que eu posso obter. E dentro desse teto máximo eu preciso planejar o que eu posso fazer com essas raízes. Tá? Então a gente precisa avaliar a área doadora e avaliar a área receptora para ver se são compatíveis. Né, a área de calvície com a minha matéria-prima, as raízes que eu tenho para implantar ali. Eu tenho uma área doadora limitada, então dependendo do tipo de calvície do paciente, eu não vou, às vezes, conseguir fechar aquela calvície toda, a gente vai ter que fechar parcialmente, de que ainda fique calvície residual, ou então a gente vai ter que usar outras técnicas, tipo uma técnica combinada que usa FUE e a FUT, ou então outra técnica chamada Body Hair Transplant, que a gente pega pelos do corpo, que também é um outro artifício que a gente pode usar para a gente trazer mais unidades foliculares, dependendo do caso, em casos selecionados. Tá? Então, alinhamento feito, tá? Eu preciso que o paciente, aqui é onde eu posso atingir com a cirurgia, eu preciso que o paciente tenha uma expectativa que seja compatível com a cirurgia ou
melhor dos mundos, abaixo do que eu posso oferecer. Aí sim é garantia que o paciente vai ficar feliz com o resultado. Se eu tenho um limite máximo que eu posso entregar e o paciente tem uma expectativa lá em cima, esse paciente vai sempre ficar infeliz, porque ele quer uma coisa diferente da proposta, né? Ele quer uma coisa diferente do que o transplante capilar pode entregar. Então, esse alinhamento de expectativas é o primeiro passo no transplante. Tá? Tem pacientes que têm áreas doadoras melhores, outras piores, tem pacientes que têm mais raízes com múltiplos fios, outros menos. Então, tudo isso varia muito no potencial dessa área doadora, do que o transplante pode entregar. Depois da área doadora, da expectativa alinhada, a gente parte para a avaliação da área doadora. Tá? Para a área doadora, a gente também utiliza aquele mesmo microscópio digital. Com isso, eu consigo ver a densidade de cabelo que ele tem nessa área doadora. Densidade de cabelo é quantidade de unidades foliculares por centímetro quadrado de pele. Tá? E isso me dá uma estimativa de quantas raízes eu posso obter naquele transplante. E isso varia demais de pessoa para pessoa. Tá? Isso não tem um número médio, isso varia muito. É claro, quanto maior a densidade, maior a quantidade de unidades foliculares e, consequentemente, maior é o potencial dessa área doadora para a gente fechar uma calvície maior. Além da quantidade, também tem que ver a qualidade. Tá? Qualidade tem dois aspectos. Primeiro é a quantidade de cabelos em cada raiz. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o nosso cabelo não cresce fio a fio. Tá? Cada unidade folicular pode ter de 1 a 4 fios. E a gente sempre usa essas unidades foliculares sem subdividir. Porque se a gente subdividir essas unidades, eu estou arriscado a matar essas unidades foliculares. Então, quanto maior a quantidade de unidades foliculares com múltiplos fios, tende a ser melhor o resultado do paciente com maior densidade. Tá? Fazendo uma analogia, imagina a gente sobrevoando uma floresta e você olhando a floresta de cima para baixo. Se você tem uma floresta de palmeiras, é muito mais fácil você ver a terra ali embaixo das árvores. Agora, se você tem uma floresta, sei lá, de amendoeiras, você praticamente não vai conseguir ver a terra. Tá? Então, uma raiz de cabelo ou unidade folicular com um fio é como se fosse a palmeira. Uma raiz de cabelo com múltiplos fios é como se fosse uma amendoeira. Tá? Então, por isso que tem a diferença de resultado, apesar, às vezes, do número de unidades foliculares ser o mesmo. Tá? Então, só a quantidade de raízes não garante um resultado cheio, tem que ver a qualidade dessas raízes. E também tem a questão do tipo de pelo. Tem pelos que são lisos e muito finos, enquanto que tem pelos que são não tão lisos, ou às vezes até lisos, mas são mais grossos. Tá? Esses pelos mais grossos, eles proporcionam uma densidade maior, porque eles ocupam mais espaço. Tá? Então, essa avaliação da área doadora é também extremamente importante para a gente ver, planejar e ver o potencial dela para a cobertura da calvície. A área receptora. A área receptora é a área calva. Tá? Existem N tipos de calvície, depois vocês podem ver aquelas tabelas no meu site, tem. Existem calvícies que estão completamente sem pelo, existem calvícies que têm só uma densidade reduzida, que a gente pode melhorar a densidade, deixar o cabelo mais cheio. Então, tudo isso varia de acordo com como vai ser a nossa cirurgia. Tá? E também tem que, nesse ponto, em relação à calvície, tem que ver o que incomoda o paciente. Às vezes eu não tenho uma área doadora o suficiente para fechar uma calvície toda. E tem pacientes que se incomodam mais com a região da coroa, tem pacientes que se incomodam mais com a parte da frente. Então a gente vai dando prioridade às regiões que mais incomodam o paciente de acordo com a nossa disponibilidade. Se a gente tiver disponibilidade de área doadora para fechar tudo, excelente, não tem nem o que pensar. Se a gente não tem uma área doadora para fechar tudo, a gente divide conforme prioridades. Tem pacientes que querem um mínimo de entrada, tem pacientes que não se importam em deixar um pouco de entrada, tudo isso varia demais. Tá? Mas o nosso norte nessa hora de fazer o planejamento, de programar a cirurgia, se chama naturalidade. Tá? Não vale só botar mais cabelo. Eu preciso que o resultado seja 100% natural. Eu preciso que o paciente depois ande na rua e ninguém perceba que ele fez transplante. Tá? Então, o desenho que vai ficar a cirurgia, se vai ter entrada, se não vai ter entrada, enfim, tudo isso varia de acordo com cada indivíduo. Né? Cada paciente tem um biotipo diferente
E a linha frontal capilar, o tipo de cabelo, tem que ser assim, tem que ter afinidade com esse biotipo do paciente. Tá? Então isso vai muito da percepção artística do cirurgião, da experiência do cirurgião, de fazer uma restauração. A gente não inventa nada, né? Eu não quero inventar uma personalidade, nem criar indivíduos diferentes, e sim restaurar. A minha intenção é que ninguém perceba depois que ele fez a intervenção cirúrgica. Uma vez feita essa análise, aí sim também já emendando o design. Né? Você ser menos calvo, né? Você fazer um transplante capilar, não necessariamente quer dizer que você vai virar o Elvis Presley. Né? Existem designs diferentes, existem pacientes que têm um biotipo que já tem uma entrada natural, tem outros que têm esse bico aqui mais pontudo, enfim, isso varia muito de paciente para paciente e tudo isso é planejado, conversado na consulta, tá? E no dia da cirurgia também. No dia da cirurgia, a gente vai fazer a marcação cirúrgica propriamente dita, seguindo o que já foi conversado na consulta, e nessa hora o paciente está ali junto com a gente, olhando no espelho, dando sugestão, e a gente vai balanceando, né? Com relação à vontade do médico e do paciente, principalmente, e também o que é possível fazer, né? Eu preciso de ter área doadora, eu preciso de ter todas essas condições, não adianta só querer. Então a gente vai balanceando tudo para entregar sempre o melhor resultado possível. E aí sim a gente vai para a cirurgia propriamente dita. A cirurgia do transplante capilar é feita com anestesia local, sempre anestesia local, e às vezes uma sedação muito leve. Tá? A sedação leve entra para dar um conforto para o paciente, já que é uma cirurgia longa. Na FOE a gente fala aí em média mais ou menos de 7 a 9 horas de cirurgia. Tá? Então, por mais que às vezes o paciente possa se mexer na cama, tal, uma hora que fica um pouco desconfortável e a sedação ajuda a dar mais conforto para passar por isso. O paciente começa a cirurgia na parte da manhã, a cirurgia se desenrola ao longo da manhã e pela tarde, acabou a cirurgia, ele se arruma e vai embora para casa. Tá? Então é sempre nesse esquema que a gente chama de day clinic, o paciente não fica internado. Ele, quando sai da cirurgia, ele sai com curativo, vai embora para casa, vai cuidar desse curativo em casa, mas eu já explico melhor essa parte de pós-operatório. Tá? Cirurgia propriamente dita. A gente começa com anestesia local, a gente anestesia toda a área doadora. A área doadora segue mais ou menos aqui, ó, linha da orelha para trás, tá? Pegando todo esse cinturão aqui atrás da cabeça até aqui a outra orelha do outro lado. Tá? Por que a gente sempre usa essa região? Essa região é a região que a gente tem certeza que não tem a genética da calvície. Deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma imagem para vocês aqui no celular. Não vou conseguir mostrar imagens. Eu vou virar aqui para a tela do meu computador, ver se vocês me dizem depois se está dando para ver bem. Dá para ver bem? Dá uma sinalizada para mim aqui no chat. Manda um joinha ou então diga sim, se estiverem conseguindo ver bem aqui a minha tela. Ótimo, maravilha. Então eu vou sumir um pouquinho aqui, mas vou continuar apontando, tá? Aqui embaixo, essa imagem que a gente está vendo, vocês estão vendo que tem uma área aqui avermelhada. Essa área avermelhada é a minha área doadora. É a área doadora que eu chamo área doadora de segurança, que eu tenho certeza que não tem genética da calvície. Essa região aqui em cima é a área de coroa, a área sujeita à calvície. E essa região aqui embaixo tem uma calvície que é muito pouco falada, que a gente chama de alopécia retrógrada. Passa a observar nas ruas as pessoas que têm uma calvície muito acentuada, como é que é o pé do cabelo dessas pessoas. O pé do cabelo sobe, fica um pouco mais ralo, ou seja, essa região é sujeita à calvície. Se eu usar raízes daqui ou daqui e essas regiões vierem a desenvolver calvície no futuro, essas raízes elas vão sumir onde quer que elas estejam. Tá? Então o resultado do transplante vai esvanecer. Tá? Então essa aqui é a região.
E dentro da minha área de segurança, eu tenho um limite máximo de raízes que eu posso tirar. Cada pontinho vermelho desse que vocês estão vendo é uma raiz que foi removida. A gente faz isso aqui, ó. Eu entro com o meu instrumental na pele, aprofundo e depois tiro a raiz. Você vê que aqui eu tinha 3 e depois fiquei com 2. Ou seja, essa raiz que foi removida, que vai ser usada no transplante, ela deixa de existir aqui atrás. Então, se eu for com muita sede ao pote aqui, eu posso gerar uma calvície traumática, posso deixar a região rala, tá? E isso não pode acontecer, isso é uma sequela muito ruim. E a gente tem algumas estratégias para evitar isso. Deixa eu virar aqui um pouquinho de novo para mim. Qual é a estratégia para a gente evitar essa sequela? Para cada raiz que eu removo, eu preciso preservar em torno de 5 raízes íntegras ao redor, que é para não ter, o paciente não ter a percepção cosmética da raiz que foi removida. Dessa forma, a gente consegue obter raízes sem deixar nenhum tipo de estigma na área doadora. Tá? Então, eu tenho 2 limitadores da área doadora. Eu tenho o limitador da região, né, que eu só posso chamar daquela região que não tem a genética da calvície, e dentro dessa região eu tenho um limitador da quantidade de raízes. Tá? Então, eu tenho um teto máximo, que isso não é uma escolha minha. Tá? Não é porque o cirurgião de tal lugar só bota X raízes, de outro lugar bota 3 vezes o número de raízes. Não, existe uma limitação máxima. E só tem 2 formas de furar esse teto. Deixa eu voltar aqui para a tela do computador. Uma forma de furar o teto sou eu pegando raízes de locais sujeitos à calvície. Num primeiro momento, isso pode até dar alegria ao paciente, tipo, ah, legal, eu consegui mais raízes, mas essas raízes serão temporárias, caso ele desenvolva calvície. Tá? Então, é um resultado fugaz, e não é a nossa intenção aqui de dar resultados fugazes ou temporários. E a segunda forma de furar o teto sou eu extrapolar a relação 1:5 aqui dentro, que aí a sequela é quase imediata, que essa região vai ficar rala. Tá? Então, a gente tem esse teto máximo e dentro dessa quantidade máxima de raízes que a gente pode obter, a gente tem que fazer a nossa cirurgia da melhor forma possível, com o melhor planejamento possível. Uma vez as raízes tendo saído, a gente vai obter 4 tipos de raízes. Tá? Raízes com 1, 2, 3 e 4 fios. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, nossos cabelos não crescem fio a fio, e sim raiz a raiz, que pode ter de 1 a 4 fios. E a gente dispõe, né, a gente distribui essas raízes da forma mais adequada, de acordo com o que a natureza faz, para a gente ter um resultado extremamente natural. Tá? Quando a gente for, depois que essas raízes saem, todas elas vão ser analisadas embaixo do microscópio para ser visto quantos fios de cabelo cada uma tem, se elas estão íntegras, se elas estão boas para serem transplantadas. Tá? E depois disso é que elas serão transplantadas. Enquanto isso, a gente faz a extração de todas elas, as que já saíram ficam ali acondicionadas num soro fisiológico gelado, para preservar ela com o máximo de qualidade até chegar o momento de elas serem enxertadas nas áreas de calvície. Quando a gente vai fazer a enxertia no couro cabeludo, na região receptora, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um vídeo para vocês. Nós não somos feitos com regra e compasso. Essa linha ela precisa ser totalmente... Pronto, ó. Preparando aqui o vídeo. Quando a gente vai enxertar essas raízes, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a parte da frente da cabeça, que a gente chama de hairline, que é a transição da testa para o cabelo. Tá? Isso é uma das partes mais importantes do transplante capilar, tá? Porque é a parte mais visível, é o que você vai ver no espelho, então, o que as pessoas vão ver diretamente quando estiverem conversando com você. Tá? E o planejamento dessa linha tem que ser da melhor forma possível. Tá? Deixa eu virar de novo aqui para vocês verem o vídeo. Se tiver ruim, é só avisar aqui. Isso aqui é um videozinho rápido, tem um post meu no Instagram que tem um vídeo completo, mas eu separei só aqui um trecho que fala sobre essa linha. Tá? Quando a gente faz em homens, essa linha ela precisa ser sinuosa desse jeito, tá? Meio que em forma de M, porque é natural ao homem ter entradas.
Tá? O que não é natural são essas entradas serem muito cavadas. Aí fica com o estigma de calvície. Tá? Mas elas têm que ter esse desenho. Alguns pacientes menos, outros mais. De novo, varia lá com aquela questão da harmonia do rosto do paciente e biotipo de cada paciente. Só que também essa linha não pode ser certinha como está desenhada aqui, porque nós não somos perfeitos. Nós não somos feitos com régua e compasso. Então essa linha precisa ser tortuosa desse jeito. Olha. Certinha, porque nós não somos feitos. Ó, ela é totalmente tortuosa, um lado um pouco diferente do outro, porque nós somos assim. Depois aqui, olha, nesse primeiro corredor aqui de cabelo que a gente coloca, a gente sempre usa raízes com somente 1 a 2 fios, tá? A maioria com um fio só, porque é normal quando você vê alguém de frente, você conseguir enxergar um pouco da pele através do cabelo. E à medida que vai avançando para trás, a gente vai usando raízes com 3 a 4 fios. Dessa forma, a gente consegue fazer toda a irregularidade da linha e também gerar aquele degradê de densidade natural. Né? Quando a gente olha para alguém, a gente consegue ver um pouco da pele aqui através do cabelo, depois vai ficando mais cheio. Tá? Então, isso é questão sine qua non para um bom resultado, um resultado natural. Além dessa questão da hairline, também tem uma outra questão muito importante, que é toda a questão da inclinação do cabelo. Dependendo da região que o cabelo cresce na cabeça, ele tem inclinações diferentes. Os cabelos que crescem aqui na parte da frente, normalmente eles crescem apontando para frente, fazendo um ângulo de aproximadamente 45 graus com a pele. Aqui na parte lateral, eles crescem para baixo e um pouco para trás, fazendo um ângulo de aproximadamente 15 a 20 graus com a pele. Aqui na coroa, os cabelos crescem fazendo o redemoinho. Então, quando a gente implanta, quando a gente enxerta a raiz no cabelo, na cabeça, né, no couro cabeludo, a gente tem que enxertar a raiz com a inclinação correta que aquele cabelo, que a gente quer que aquele cabelo cresça. Para quando ele crescer, ele simplesmente se misturar com os cabelos da vizinhança e a gente não saber o que é o que já era original de fábrica e o que veio transplantado. Tá? Então, seguindo todos esses parâmetros, a gente tem resultados 100% natural. Resultados 100% naturais. Acabou a cirurgia, a gente faz o curativo. Tá? Curativo, isso varia muito de cirurgião para cirurgião, cada um tem a sua rotina. Normalmente eu coloco bandagens presos com um gorro, uma touca comum. O paciente fica com essa touca em média 48 horas e depois ele retira a touca e já está apto a tomar o primeiro banho dele completo, inclusive lavando a cabeça. Tá? É claro que é um banho específico, algumas orientações, shampoo especial, mas nada muito complicado, nada difícil de fazer em casa tranquilamente. Depois desse primeiro banho, não há necessidade de novo curativo, a única coisa que eu peço é para proteger a cabeça da luz do dia. Tá? No início vão ter crostas na cabeça. O que é isso? Cada raiz que a gente implanta é um furinho na cabeça. Então, furinho, raiz, furinho, raiz. Você vai ter literalmente milhares de furinhos na cabeça. Esses furinhos podem sangrar e quando eles sangram formam aquela casquinha de ferida. Essa casquinha de ferida que são as casquinhas, são as crostas, elas demoram aí em média 10 dias para cair. Quando caírem as casquinhas, você pode esquecer que operou e vida 100% normal. Até essas casquinhas caírem, eu preciso que proteja da luz do dia, toda vez que estiver exposto. Pode usar um boné, uma boina, um gorro, enfim. E também proteger qualquer atividade que possa gerar atrito, assim como banho de piscina e banho de mar. Em casa, à noite, ambientes fechados, se não quiser ficar com boné, não tem problema, mas também se quiser por questões sociais, zero problema. Tá? A questão de atividades varia muito de paciente para paciente. Pacientes, questão profissional, né? Pacientes que podem ficar em ambientes fechados, pacientes que podem ficar com cobertura no trabalho, ou então pacientes que não se importam, que as pessoas percebam nesse primeiro momento, né, que tem alguma coisa ali de pós-operatório pelas crostas, eles podem trabalhar até com 2 dias de pós-operatório sem problema nenhum. Para os pacientes que precisam de alguma atividade que gere atrito na cabeça, ou então por questões sociais, aí pode esperar em torno desses 10 dias para caírem as crostas sem problema nenhum.
Atividade física eu libero depois de uma semana, atividade física mais tranquila, que não vai deixar o paciente muito suado, né? Porque o suor pode gerar um desconforto, uma coceira a mais. Então eu peço para fazer atividades em ambientes climatizados, sem muito esforço, e depois que cair nas crochas também 100% normal. O paciente não sai cabeludo da cirurgia. Tá? Na verdade, a gente não transplanta cabelos, a gente transplanta a raiz dos cabelos, que são as unidades foliculares. Essas unidades foliculares elas vão ficar em repouso absoluto, em média 3 a 4 meses. E somente depois desse período é que o cabelo começa a crescer. Quando ele começar a crescer, ele tende a crescer numa velocidade de 1 centímetro mês, que é a velocidade normal de crescimento capilar. Então a gente espera o resultado final da cirurgia em torno de 1 ano pós-operatório. O cabelo começando a crescer, o cabelo é do paciente. Ele pode fazer exatamente o que ele bem entender com esse cabelo. Tá? Ele vai se comportar aqui, ou enfim, onde quer que ele tenha sido implantado, exatamente igual como ele se comportava na área doadora dele, a mesma fisiologia, mesma cor, mesma textura, enfim, e principalmente sem a genética da calvície. Tá? Então o que é transplantado fica para sempre, porque as raízes não têm a genética da calvície. Ah, Diogo, se ele não tem a genética da calvície, então não precisa mais tratamento? Não, tá? Por que não? Porque aonde foi feito o transplante, dependendo, é claro, do tipo de calvície, vocês vão ter 2 tipos diferentes de unidades foliculares. Vocês terão as unidades foliculares transplantadas e as unidades foliculares originais de fábrica ali daquela região. Essas últimas, as originais, elas continuam tendo a tendência da calvície. Tá? Então, se não for feito nenhum tratamento, essas unidades podem continuar evoluindo com a calvície de acordo com o alvo genético de cada paciente e depois de algum tempo você voltar a se incomodar com a calvície. Tá? Então, um tratamento clínico paralelo à cirurgia não serve para o sucesso direto do transplante, e sim para preservar as raízes que já estavam lá e com isso você ter o teu resultado perpetuado por mais tempo. Tá? Então, só por isso que a gente sempre recomenda que faça esse tratamento. Tá? Então, pós-operatório, uma coisa que sempre me perguntam também é com relação à dor. Tá? Diogo, eu vi alguns vídeos, fiquei meio assustado, enfim, não sei. Dor não é uma queixa no transplante capilar em geral. Sem medo de errar a porcentagem, em torno de 98% dos pacientes referem dor zero em todo o processo, tá? Tanto na cirurgia quanto no pós-operatório. É claro que, assim, botando aí um nível de 0 a 10, sendo que 0 é nada de dor e 10 é uma dor insuportável, a imensa maioria é dor zero. Mas como dor é uma coisa muito subjetiva, tem alguns pacientes que referem algum incômodo e esses pacientes, a grande maioria, falam em um nível 2, 3 em 10, tá? Ou seja, uma dor muito discreta, facilmente tratável com analgésicos comuns, então dor não é um impedimento. E depois tem o resultado final. Tá? O resultado final é muito importante. Tá? Os pacientes eles vão ficar felizes com o resultado final se eles tiverem uma expectativa realista. Tá? A gente volta lá do início da live, quando eu falei de alinhamento de expectativas. Eu não tenho o poder, o cirurgião não tem o poder. Tá? A técnica de transplante capilar não tem a capacidade de devolver os cabelos lá da adolescência, antes de começar a calvície. A intenção do transplante capilar é sempre suavização. Tá? Uma área totalmente calva, sem cabelo nenhum, se eu for comparar ela depois do resultado com uma região que não tem a genética da calvície, obviamente essa região vai ter uma densidade menor. Tá? Sempre vai ter. E aí a cosmética faz parte de tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Que o resultado é ruim? Não, o resultado é excelente. Mas você tem que saber o que esperar desse resultado. Então, por exemplo, se um paciente passa máquina 2 na cabeça inteira depois do resultado, e fica só com aqueles toquinhos de cabelo, vai ser muito mais fácil de perceber a região transplantada com um espaçamento um pouco maior dos pelos em relação à região original de fábrica. Enquanto que se o paciente deixar o cabelo um pouco maior, o cabelo maior ele vai se entrelaçando, então dá a sensação de maior densidade. Então por isso que a cosmética tem tudo a ver com o resultado. Então eu sempre recomendo aos pacientes que use o estilo de cabelo, né, de corte, que melhor favoreceu o resultado, que aí varia muito
de acordo com o gosto de cada paciente, de acordo com o tipo de cada cabelo. Não existe uma regra. Tem N pacientes que usam cabelo bem baixo, tem outros que preferem usar maior, então isso não tem importância, tá? Isso vai de acordo com a preferência de cada um. Ah, Diogo, poxa, tudo bem, entendi bem a expectativa, mas depois do transplante eu tinha uma calvície muito grande, fiquei com uma área sem cobertura, então depois eu queria refazer para aumentar mais a densidade. É possível fazer um novo transplante? Na maioria das vezes, sim, tá? Não esqueçam que a área doadora é uma área doadora finita, tá? E as raízes que são extraídas no FUI, elas não voltam mais. São raízes que para sempre vai ter menos aqui. Então, assim, se eu tirei o máximo que eu poderia tirar para não gerar sequela, se eu voltar lá no segundo momento para fazer uma nova cirurgia e tirar mais raízes, eu estou arriscado a provocar sequela. Tá? Por exemplo, se eu tirei lá 1 para 5, em média 20%. Então, para sempre vai ter menos 20% de raízes se a calvície demandar esses 20%. Se eu for lá numa segunda cirurgia e tirar mais 20%, vai ter menos 40%. E aí o paciente está arriscado a ficar com sequela. Tá? Então, vai variar muito a segunda cirurgia, se pode ser feita ou não, o tamanho dessa cirurgia, a quantidade da área doadora. Muitas vezes o paciente tem uma área doadora muito boa e no primeiro transplante não foi necessário usar todo o potencial dela, então permite ainda fazer uma segunda cirurgia. Tá? Alguns pacientes até 3 cirurgias, dependendo da intenção da cirurgia. E depois, assim, mesmo que o paciente não seja mais candidato a FUE, por essa questão de limitação da área doadora, você pode migrar de técnica e ainda fazer FUT. Os pacientes continuam candidatos a FUT. Tá? Então, FUT não é uma cirurgia do passado, FUT não é uma cirurgia de dinossauro, nada disso. FUT é uma excelente técnica que tem também indicações muito precisas e com resultados excelentes também. Tem outros artifícios também, a gente pode pegar o que a gente chama de body hair transplant. A gente pode pegar pelos da barba, principalmente dessa região aqui debaixo do pescoço, que é uma região menos visível. A gente pode pegar pelos do peito, do tórax, mas o body hair transplant é sempre um complemento. Tá? Ele serve para colocar de permeio em lugares menos nobres, assim, menos visíveis, com a intenção de aumentar a densidade. Tá? É possível, né, tecnicamente, mas eu não gosto de usar... Ih, estou batendo no microfone. Ele não pode ser utilizado como fonte principal de unidades foliculares, porque os pelos do corpo, normalmente, eles são diferentes do pelo da cabeça. Tá? Eles têm textura diferente, eles têm forma diferente, ele tem uma limitação de crescimento, né? Ele não fica comprido como o pelo da cabeça, então é um pelo complementar. Tá? Então são casos muito específicos que a gente usa o body hair transplant. Não é tipo, eu sou um cara que tem a barra muito cheia, então estou feito, vou poder fazer sempre, vou ter a área doadora infinita. Não, não é assim, tem que ver direitinho como é que é a área doadora, porque mesmo os pacientes que a gente vai fazer o body hair transplant, o principal, o grosso do transplante é sempre feito com a cabeça. Joia! Estou chegando aqui ao final do conteúdo, acho que a gente conseguiu fazer num tempo bom. Tem aqui bastante tempo ainda para perguntas. E aí eu vou dando uma rodada aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode postar aqui. Tá? Estão me perguntando aqui se eu faço transplante de sobrancelha. Sim, tá? Também é feito transplante de sobrancelha com os mesmos princípios que eu falei com relação à área doadora. Só que a sobrancelha tem algumas particularidades. Tá? A sobrancelha ela tem a direção do crescimento dos pelos, que isso precisa ser respeitado no momento que a gente vai colocar. Tá? Tem o estilo, o desenho de sobrancelha, que tem tudo a ver também com o rosto do paciente, da paciente ou do paciente, enfim. E tem algumas questões. O pelo da sobrancelha ele é único. Tá? Eu não tenho nenhum pelo no corpo com as mesmas características do pelo da sobrancelha. São pelos grossos, pelos que têm a forma de vírgula, né? Que eles saem da pele, fazem a curva e voltam para a pele, e ele tem um crescimento limitado. Eu não tenho nenhum pelo, então a gente sempre usa o pelo da cabeça mesmo, tá? A gente implanta ele no mesmo sentido e o paciente tem que aparar esse pelo uma vez por semana para ele manter um comprimento compatível com a sobrancelha.
Aqui estão me perguntando se conciliar transplante com microcapilar. Acredito que deve ser micropigmentação capilar. Sim, é possível também, em casos selecionados, para não ficar estigmatizado. Mas pode sim. Aqui me perguntando de média, de custo, tá? Não vou falar de custo, porque isso é muito individual. Na minha bio tem o telefone aqui da minha secretária. Se vocês ligarem para ela, elas vão te passar as informações. Se tem possibilidade de avaliação online? Sim, tá? Sim, Rodrigo. A gente tem avaliação online. Em épocas de pandemia, foi liberada a telemedicina, tá? Que a gente também tem aqui no consultório. As consultas também podem ser agendadas à distância. A gente tem recurso tecnológico para fazer uma boa análise, para conversar com o paciente, examinar dentro do possível e dar assim, bastante informação. Tá? Então, a gente tem feito consultas online, tá? Por telemedicina. Isso pode ser agendado sim, tá? É só ir lá na minha bio, tem o contato também da secretária que você pode marcar com ela. Aqui me perguntando em que casos pode combinar técnica FUE com FUT. Tá? A cirurgia combinada, tá? FUT mais FUT, é feita quando a gente precisa de um máximo de raízes possível. Tá? Então essa é a técnica que, assim, isoladamente, vai me dar uma quantidade maior de raízes. Tá? Então, para fazer essa técnica combinada, eu preciso ter área doadora favorável, tá? Que seja uma área doadora que eu tenha elasticidade de pele e tenha também bastante densidade. E normalmente a gente faz em pacientes que precisam de muita densidade, tá? Então, de muitas raízes, muita quantidade de raízes. Então, isso varia muito de calvície para calvície, de área doadora para doadora e principalmente também muito a ver com relação à idade do paciente. Tá? A gente evita técnicas combinadas em pacientes muito jovens, porque apesar de ser a técnica que mais me gera unidades foliculares, também é a técnica que mais expolia a área doadora. Tá? Então, às vezes, eu fazia a técnica combinada em pacientes muito jovens, eu posso estar tirando o benefício dele fazer mais transplantes ao longo da vida. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho possibilidade, às vezes, de fazer uma FUE, uma segunda FUE, depois partir para FUT e pode fazer até 3, 4 FUTs ao longo da vida. Quando a gente faz uma técnica combinada, às vezes a gente reduz essa quantidade de cirurgia em muito menos transplante. Tá? Então, se a gente espaça, assim, numa visão de curto prazo, sim, mais raízes, mas numa visão de longo prazo eu posso estar tirando a oportunidade dele fazer outros transplantes. Então, isso tem que ser pesado assim, em relação ao benefício que ele vai ter da técnica combinada. Por isso que são casos bem selecionados que a gente faz. Estou me perguntando aqui, olha, quem já fez FUT pode fazer FUE? Sim, sim, William pode fazer. William Ross, tudo bem, William? A gente pode fazer sim, muito comum, tá? Muito comum pacientes que já fizeram FUT, depois virem para fazer FUE, sem problema nenhum. Entra no mesmo critério do que eu já falei, com relação à compatibilidade de calvície, área doadora, mas o fato de ter a cicatriz prévia FUT, de forma alguma impede a FUE. Tá, Léo Santana me perguntando aqui valor mínimo, já falei sobre valores, é só entrar em contato com a secretária, tá? Que ela vai passar as informações. A diferença entre remédio manipulado e industrial. Sim, tá? Sim, tá? Os remédios manipulados, eles são feitos por uma pessoa que está atrás do balcão. Então, isso pode variar. Pode ter variações de farmácia para farmácia, pode ter variações de farmacêutico para farmacêutico. Tá? Um remédio que é feito de um dia pode ser de um jeito, de outro dia pode ser de outro jeito, porque os manipulados eles não seguem aquela padronização que uma indústria segue, por exemplo. Tá? Então, tem alguns casos que eu prefiro usar remédios industrializados e outros casos manipulados. Aí vai variar muito de acordo com o tipo de tratamento que a gente está falando. Deixa eu ver aqui, eu procurando outras perguntas. Transplante de barba.
Já respondi. Aqui os pacientes normalmente têm, a Daniela Antela aqui falando que os pacientes têm muito medo de resultado artificial. Realmente, né? Existe um preconceito muito grande ainda com o transplante capilar, dos transplantes que eram feitos antigamente, lá naquela década de 80, por aí, que ficavam aquele cabelo de boneca. E realmente aquilo é horrível, né? Às vezes a calvície é melhor do que ter aquele cabelo de boneca artificial. Graças a Deus essa técnica já foi superada. Infelizmente, ainda temos colegas ainda médicos que fazem essa técnica, que não se atualizaram, mas, enfim, não tem mais, tá? Inclusive já está vindo uma geração agora de pacientes no consultório que nem sabem mais o que é cabelo de boneca. Às vezes, quando eu estou explicando aqui a questão da naturalidade, eu cito o cabelo de boneca, ele faz aquela cara assim, como se ele nunca tivesse ouvido falar, e eu acho ótimo que essa história já esteja tão no passado que as pessoas nem lembrem mais. Aqui me perguntaram se paciente com 25 anos pode fazer a cirurgia. Sim, tá? Pode. Não tem essa questão de idade. Há um tempo atrás, no passado, a gente não operava pacientes com menos de 30 anos, porque alegava-se que a calvície vai continuar evoluindo e depois vai perder resultado. Mas aí o que aconteceu? As técnicas foram evoluindo, os pacientes foram ficando com resultado cada vez mais natural e começaram a procurar a gente cada vez mais. E aí começaram a chegar garotos jovens, com 18, com 20 anos. E o que a gente vai falar para um garoto desse? Olha, vai para casa com a tua calvície e volta daqui a 10 anos? Assim, não me parece ser uma coisa muito justa, né? Ele vai ficar 10 anos sofrendo e tem paciente que sofre muito com a calvície. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu já tive pacientes que eles deixaram de ir ao casamento do filho porque a igreja não permitia que ele entrasse de boné na igreja. Ele preferiu não ir ao casamento. Tá? Então a gente sabe que essa questão da calvície pode mexer muito com as pessoas e que as pessoas têm muito benefício. Então, os benefícios vão muito além do cabelo. Então, sim, a gente faz transplante em pacientes jovens, desde que tenha todos os critérios de indicação. E a gente, para esses pacientes, sempre enfatiza a necessidade do tratamento clínico em paralelo para evitar a progressão da calvície e perpetuar o resultado dele por mais tempo. Que evolução ao longo, seria interessante tentar não abaixar muito a hairline. Sim, Rogério, você tem toda a razão, tá? Não é uma questão de tentar não rebaixar tentando prever o futuro, tá? A gente não tem como prever o futuro, mas sim botar a hairline de uma maneira que seja sempre em harmonia com o rosto desse paciente, tá? E não tentar restaurar o que ele já foi no passado. Muitos pacientes chegam para mim com uma calvície grande e a minha intenção não é baixar para devolver como eles eram lá com 15, 18 anos de idade, e sim melhorar como eles são hoje, tá? De acordo com o potencial da área doadora. Tá? Então não tem essa busca por rebaixar ao máximo possível, e sim a busca por harmonia. Deixa eu ver aqui, procurando mais. Medicamentos que esses medicamentos que prometem nascer cabelo, tipo minoxidil, é fake? Não, tá? Não é fake, mas também a promessa não é essa. Tá? A promessa do tratamento clínico, os tratamentos sérios, que são cientificamente comprovados, não é fazer crescer cabelos. Uma área de calvície já estabelecida é uma região que não tem raízes. É uma região que eu não tenho nem mais o que tratar. Tá? Aquele paciente totalmente calvo, então aquela entrada que não tem pelo, aquela região sem cabelo não tem raiz. Então, eu passar algum remédio ali, falando que vai crescer cabelo, é que nem eu te dar um regador para você irrigar a areia da praia, achando que vai sair uma floresta de lá. Isso não vai acontecer. Tá? Tratamentos clínicos baseados em, basicamente, finasterida e minoxidil, que é o que a gente tem cientificamente comprovado, eles têm a intenção de preservar os cabelos que ainda existem. Tá? Essa é a intenção, é postergar o avanço da calvície. Só que a calvície ela não aparece assim de uma hora para outra. A cada ciclo do cabelo, o cabelo vai afinando.
vai miniaturizando, vai ficando mais fininho e antes de sumir ele passa por um estágio que ele é uma penugemzinha tão fininha que a gente muitas vezes não consegue ver a olho nu. Se você responder muito bem ao tratamento clínico, essa penugemzinha num próximo ciclo capilar ela pode vir mais grossa, mais espessa e você passa a vê-la novamente e aí dá a sensação que nasceu um pelo novo, mas não fez crescer nenhum cabelo novo, ele está preservando o que já estava lá. Tá? Os pacientes ficam com a sensação de cabelo mais cheio, não é porque cresceu o fio novo, e sim porque engrossou os fios que estavam no processo de miniaturização, de degeneração. Tá? Então, essa é a promessa dos tratamentos sérios. Aqui, em que casos não se pode fazer transplante? Márcia, muitos casos. Tá? Vou te falar assim, uma causa bem genérica que a gente chama de alopécia cicatricial. A alopécia cicatricial são alopécias causadas por doenças que se manifestam também no cabelo. Doenças inflamatórias que às vezes podem destruir as raízes dos cabelos por uma inflamação específica naquela região e essa inflamação depois vai gerar uma cicatriz. Não é uma cicatriz clássica de corte, como a gente está acostumado, não são cicatrizes internas, tecidos de fibrose, as raízes deixam de existir. Para esses casos, por exemplo, uma doença que pode gerar isso é o lúpus. Tá? É um tipo. Né? Então, para esses casos, não tem indicação de transplante. Mesmo os pacientes que tenham a calvície por conta desse tipo de doença, se eu transplantar, as raízes transplantadas vão sofrer o mesmo tipo de agressão e a gente não vai a lugar nenhum. Tá bom? Minoxidil oral, tá? Não tem uma boa percepção ainda. Tá? O minoxidil oral ele foi usado no passado, hoje em dia é muito pouco usado para tratar a hipertensão arterial. E os pacientes que tratavam essa hipertensão tinham o efeito colateral de ficarem mais cabeludos. Daí foram investigar e viram os benefícios do minoxidil no tratamento da calvície. Só que quando você toma minoxidil oral, você não tem uma especificidade de localização. Então você pode ter pelos em outros lugares do corpo. Por exemplo, pelos na sobrancelha, pelos aqui nessa região, pelos na orelha. A gente não tem um controle. Tá? Então por isso que eu não sou muito fã do minoxidil oral para tratar a calvície e sim do minoxidil tópico. Tá? Shampoo para calvície. Não existe shampoo para calvície. Tá? Nenhum shampoo trata alopécia androgenética. Alguns shampoos são excelentes, deixam o cabelo melhor, isso varia muito de tipo de cabelo, tem cabelos mais secos que precisam deixar o cabelo mais hidratado para ficar mais macio, tem shampoos para tratar caspa, shampoos para tratar doenças de pele, mas para calvície não existe shampoo. Tá? O shampoo, o tratamento para calvície, por exemplo, o minoxidil, ele precisa ficar em contato com a pele cerca de 4 horas para fazer o efeito dele. Tá? Nenhum shampoo fica esse tempo. Tá? Então, aquela lavadinha durante o banho não tem efeito para calvície. Existem shampoos para queda de cabelo. Queda de cabelo é diferente de calvície. Quando eu falo de queda de cabelo, eu estou falando da perda do fio do cabelo. Quando eu falo de calvície, estou falando da perda da raiz do cabelo. Então, tem algumas causas de queda de cabelo, por exemplo, dermatite seborreica, cabelos quebradiços, que sim, os shampoos podem tratar e melhorar bastante. Mas para calvície, não. Tá? Perguntando aqui a diferença de dutasterida para finasterida. Finasterida, inibidor da 5-alfa-resultase, que diminui o DHT de hidrotestosterona, que é o que ativa o gene da calvície, então por isso que tem um benefício da finasterida. A dutasterida também tem esse efeito de uma forma mais potente. Tá? Ela inibe mais ainda o dihidrotestosterona. Teoricamente, teria um efeito melhor para a calvície. Porém, ela tem uma potência tão maior que a finasterida que também você potencializa os efeitos colaterais. Tá? Então, a dutasterida tem um potencial muito maior de ter efeitos colaterais do que a finasterida. E ainda não existem trabalhos assim, bem conduzidos, sérios, mostrando benefício com relação à calvície. Tá? Então, por não saber se tem benefício com relação à calvície, e sim um potencial de efeitos colaterais mais intensos, a dutasterida ainda é usada de forma off-label. Tá? Não existe nenhum estudo autorizando a dutasterida de forma livre para ser usada contra a calvície.
tá? Mas sim, ela vai ajudar na calvície, apesar desses efeitos colaterais maiores. Vamos lá. Técnica DHI traz resultados muito melhores? Não, tá? A técnica DHI é só um nome marqueteiro para técnica que já é feita há muito tempo. Tá? Isso tem muito por aí. As pessoas inventam nomes bonitinhos para coisas já que são muito estabelecidas e parece que estão fazendo coisas diferentes. Cuidado com esse tipo de marketing para vocês não serem pegos nessas armadilhas. A possibilidade da cirurgia ter que ser feita em 2 dias, dependendo do caso, seriam em dias seguidos. Assim, muitas cirurgias são feitas em 2 dias seguidos, tá? Principalmente quando são cirurgias muito grandes. Por quê? Porque a sua cirurgia é feita por humanos, tá? E a equipe que está fazendo a tua cirurgia cansa também, tá? E quando cansa, os resultados não são os mesmos. E também, assim, se eu pegar uma quantidade X de raízes e essas raízes demorarem muito para serem transplantadas em você, elas vão ficar muito tempo fora do corpo. E depois de um determinado número de horas fora do corpo, essas raízes começam a morrer. E aí não tem jeito, assim, o que adianta eu tirar uma raiz? Eu tirei muitas raízes, mas, sei lá, X, uma porcentagem relativamente boa dessas raízes morreram porque ficaram muito tempo, que nem um peixe fora d'água. Se demorar muito tempo a voltar, eles morrem. Tá? Então, às vezes, a gente dividia